Bom, agora que a gente já viu como analisar resolvendo manualmente o exercício de circuito CC com capacitores, vamos aprender a simular esses circuitos e analisar o processo de carga e descarga desses capacitores. Então a gente vai montar o mesmo circuito da aula anterior, só que agora a gente vai usar o Multisim Live para simular o circuito. Então aqui no site do Multisim Live, eu vou criar um novo circuito. A gente vai inicialmente adicionar a fonte de tensão. Então aqui no menu lateral esquerdo, nas fontes, a gente tem a fonte de tensão de corrente contínua, DC Voltage. Vamos já trocar o valor aqui, é 100 volts. O nosso circuito tem uma fonte de tensão de 100 volts. Aí a gente vai colocar os resistores, são 4 resistores. Lembrando, os resistores são componentes passivos, é o primeiro componente aqui. E agora a gente vai adicionar os capacitores. Capacitores também são componentes passivos. Eles se encontram aqui no mesmo grupo de componentes dos resistores. É o segundo elemento da lista. A gente vai inserir aqui 2 capacitores. C1 e o capacitor C2. Vamos agora ligar os componentes conforme o circuito que a gente tinha analisado antes. Lembrando de colocar também o símbolo do ground aqui para um ponto de referência do circuito, para que a simulação funcione corretamente. Vamos trocar os valores agora dos componentes. 5 kΩ para o R1, 10 kΩ para o R2, 10 kΩ para o R3, 5 kΩ para o R4. E os capacitores C1, 1 microfarad e C2, 10 microfarad. C1 já está com 1 microfarad, C2 são 10 microfarad. Agora, na simulação aqui com elementos capacitivos, é importante a gente marcar a condição inicial de tensão do capacitor. Então vamos selecionar, por exemplo, o capacitor C1, clico 2 vezes, e aqui no menu lateral direito, além da capacitância, temos o botão IC, de Initial Conditions, que é a condição inicial do capacitor, que neste caso é a tensão inicial. E vamos deixar 0 volts de tensão inicial. A mesma coisa para o capacitor C2, também temos que marcar aqui que vamos usar a condição inicial do capacitor C2 como 0 volts. Bom, então existem 3 formas que a gente pode usar para simular esse circuito e analisar tanto a corrente inicial quanto a corrente de regime permanente e também, se quisermos, o transitório, né? Analisarmos a curva de carga do capacitor C1 e do capacitor C2 também. Primeiramente, vamos colocar algumas medidas de interesse. Por exemplo, eu quero ver a corrente de carga dos 2 capacitores, IC1 e a corrente IC2. Desliguei o nome dos nós aqui para não atrapalhar na visualização. Bom, agora também podemos medir a tensão dos capacitores C1, VC1, em relação à sua referência aqui. E agora vamos medir a tensão do capacitor C2, VC2, em relação à sua referência. Vamos tentar trocar de cor aqui, vamos usar vermelho e laranja para corrente e tensão, respectivamente, do capacitor C1 e azul forte com verde para corrente e tensão do capacitor C2. Pronto, agora que temos os valores que queremos medir, vamos às formas de simulação. Bom, caso queiramos ver a corrente de regime permanente, basta trocar aqui para a simulação DCOP. Na simulação DCOP, nós vamos ver os valores finais de tensão e corrente desse circuito
considerando já os capacitores carregados. Então, ao rodar aqui Start Simulation, vamos ver que a corrente dos capacitores aqui é praticamente zero, tá? Mesmo quando aparecer algum valor, por exemplo aqui, 75 picoamperes. Isso aqui é puramente uma precisão do simulador, é um valor muito pequeno, praticamente zero, né? Em alguns casos vai dar zero exatamente, né? Mas estamos vendo aqui a tensão de carga de cada um dos capacitores. Estamos vendo que o nosso capacitor C1 resultou com uma tensão final de 75 volts e C2 com uma tensão final de 25 volts. É exatamente como analisamos manualmente no exercício anterior. Agora, como que nós analisamos a corrente inicial de carga dos capacitores? Então, para fazer isso, uma alternativa, podemos aqui enganar o simulador e podemos curto-circuitar o capacitor manualmente. Então a gente vai até o terminal do capacitor e curto-circuita os seus terminais, forçando que o capacitor fique com zero de tensão, tá? E aí a gente vai simular novamente o DC-op e agora vamos ver a tensão do capacitor zero e vamos ver as correntes de carga aqui dos capacitores. No caso, 5 mA, né, em cada um deles. Exatamente como analisamos no nosso circuito teórico. Então, essas duas alternativas, usando DC-op, né, quando quisermos ver a corrente de carga, nós curto-circuitamos os capacitores do circuito, e aí simulamos o DC-op, e ele vai nos mostrar as correntes de carga aqui dos capacitores, e vamos ver que os capacitores ficarão com tensão zero, porque estão curto-circuitados. Então, isso nos dá uma simulação aqui da condição inicial de carga dos capacitores. Quando removemos os curto-circuitos e ficamos apenas com o circuito normal e os capacitores na posição deles e rodamos o DC-op, nós temos a condição final dos capacitores carregados com a sua corrente zero e a sua tensão de carga. Agora vamos ver como fazer uma simulação transiente. Então essa simulação DC-op ela só serve para vermos a condição inicial ou a condição final, seguindo essas estratégias que eu mostrei. Agora, existe um tipo de simulação que chama transiente, aqui no Multisim. Então, selecionando a simulação transiente, a gente pode escolher um tempo inicial e um tempo final para analisar as curvas de carga desses capacitores. É importante, na hora de fazer a simulação transiente, marcarmos aqui que as condições iniciais devem ser determinadas pelo usuário. Então, User Defined na opção Initial Conditions da simulação transiente. Isso vai fazer com que inicialmente ele considere realmente os valores de tensão zero aqui que marcamos para os capacitores. Além disso, uma simulação transiente ela precisa de um tempo inicial e um tempo final para ele fazer os cálculos da carga ali dos capacitores. Então, a gente vai colocar, por exemplo, um tempo final de 1 segundo e vamos ver se esse tempo é suficiente para observarmos a carga dos dois capacitores. Quando rodamos uma simulação transiente, é mostrado um gráfico onde aparecem os valores de tensão e corrente dos medidores que colocamos em função do tempo. Então observe aqui que no eixo X o tempo está passando e nós simulamos uma janela de um total de 1 segundo. E no eixo Y nós temos à esquerda os valores da tensão, então aqui uma escala em volts, né, da tensão. E quando temos medidas de corrente junto no mesmo gráfico, as correntes elas aparecem pontilhadas, são as curvas pontilhadas, nesse desenho aqui. E os valores de corrente a gente lê aqui no eixo da direita, tá? Então a amplitude das correntes está aqui à direita. Então observe que podemos ligar e desligar também os sensores que estamos medindo para observar um de cada vez. Então, por exemplo, tensão do capacitor C1. Esta curva em laranja. Ele começa descarregado com 0 volts. Conforme o tempo passa, sua tensão vai crescendo, crescendo, até que converge e fica estabilizada, né, em regime permanente, em 75 volts. Ou seja, praticamente aqui 200 milissegundos
para que o capacitor chegue no seu regime permanente, aproximadamente 200 milissegundos. Observando, né, e aproximando aqui que este ponto aqui seria o momento que ele chegou no seu valor ali estável de regime permanente. É aproximado porque ainda faltam alguns milivolts ali para ele chegar nos 75 volts, mas já fica claro aqui, né, que ele já convergiu para um valor muito próximo do valor final. Se olharmos para a corrente do capacitor C1, vamos observar que é um comportamento parecido, porém complementar. A corrente começa no seu valor máximo, então aqui em 5 mA no instante inicial, que é a corrente inicial de carga do capacitor, e ela vai caindo até aproximadamente aqui 0 amperes. Tá? Então, inicialmente, temos uma corrente máxima, um surto de corrente para carregar o capacitor C1, e depois ele começa a se saturar de carga elétrica, e aí ele estabiliza na sua tensão final, ao mesmo tempo em que sua corrente decresceu a praticamente zero. Observando o capacitor C2, acontece o mesmo efeito, porém aqui o C2 ele se carrega até 25 volts. Tá? Mais ou menos ao mesmo tempo, né? Aproximadamente aqui 200 a 300 milissegundos de tempo de carga. Já a corrente do capacitor C2 também começa lá em 5 mA, tá? E decresce até zero, de maneira complementar ao crescimento da sua tensão. Então, essa forma da gente ver aqui a curva transiente em função do tempo da carga e descarga dos capacitores, tá? Então, utilizando a simulação transiente. Observe que temos controle, né, do tempo inicial e final. Então, se, por exemplo, se simularmos a partir de 10 segundos e observarmos de 10 a 11 segundos, já estaremos muito longe da carga e o regime permanente já vai ter sido atingido para esse circuito. E a gente vai ver valores contínuos aqui, ó, tensão 75 volts no capacitor C1 e 25 volts no capacitor C2, e ambas as correntes estão aqui praticamente em 0 amperes, tá? 0 amperes nas duas. Isso porque simulamos um tempo muito distante da carga, já passou bastante tempo depois que os capacitores se carregaram, né? Então, também podemos usar a simulação transiente, colocando ali um tempo mais longo, né? Começando a simulação já num tempo bem distante, e depois analisando um pequeno intervalo de tempo a partir dali, aqui por exemplo um segundo, e aí nós vemos o regime permanente também. Se quisermos ver o regime inicial, então a condição inicial, o surto de carga dos capacitores, botamos o tempo inicial em zero, e aí vamos observar um tempo muito, muito pequeno, por exemplo aqui 100 microsegundos, tá? Só para ver o início da carga dos capacitores. Então, rodando essa simulação, aqui observamos que as tensões, ó, elas estão saindo de zero. Então, por exemplo, o capacitor C1 está saindo de zero, está crescendo, mas em 100 microsegundos, somente alguns milivolts de tensão foram atingidos no capacitor. E se olharmos essa corrente aqui ela ainda está bem estável, né? Em praticamente 5 mA, tá? Aproximadamente 5 mA. É a corrente inicial de carga deste capacitor C1, tá? Já o capacitor C2 também saiu com a tensão em zero, cresceu alguns milivolts apenas, nesses 100 microsegundos, e a sua corrente inicial de carga também, nesse exemplo, desse exercício em particular, também começa em 5 mA aproximadamente. Tá? Então, outra estratégia, né, ao invés de utilizar a simulação aqui transiente para ver toda a carga e descarga do capacitor, dos capacitores do circuito, podemos escolher um tempo muito pequeno, desde 0 segundos, para que observemos a condição inicial de carga, ou um tempo muito distante, a partir de muitos segundos para frente do início da carga, para que possamos ver uma janela já onde a tensão do capacitor está constante e não há mais corrente nele, e aí observamos a sua condição de regime permanente. Tá? Então é assim que a gente faz simulações transientes de circuitos com capacitores aqui no Multisim Live. Tá? Obviamente, também é possível medir aqui as tensões e correntes dos resistores, né? Já que os capacitores eles interferem nesse processo de como o circuito inicia e como o circuito termina de maneira equivalente, visto pela fonte. Tá? Então, também poderíamos colocar aqui outras correntes, como a própria corrente da fonte,
para observar como que ela se comporta ao longo do tempo. Então, só para complementar, então vamos simular aqui novamente de 0 até 1 segundo, tá? E vamos observar aqui como que a corrente da fonte se comporta nesse circuito. Então, rodando a simulação, agora eu vou desligar aqui. Aqui temos os botões de zoom e também outras ferramentas que vocês podem interagir com o gráfico, né? Então, só ajustando o zoom novamente, para que possamos observar apenas no detalhe a corrente I1 aqui da fonte. Então, observe que a corrente da fonte, ela começa num valor máximo aqui, que é aproximadamente 10 mA, tá? Tá 9,94 aqui, mas é aproximadamente 10 mA. E aí a corrente I1, ela decresce, tá? Até 5 mA. Lembre, a corrente a gente lê aqui no eixo Y da direita, tá? À esquerda aqui a gente tem valores de tensão apenas. Correntes a gente lê na direita. Então veja, 10 mA, ó, 10 mA no início, surto de corrente na fonte para carregar os capacitores. Quando os capacitores se carregam, a corrente da fonte converge para manter apenas os resistores agora que permaneceram no circuito. Lembrando que o R2 ele acaba sendo eliminado, porque o ramo do capacitor 1 ele é eliminado do circuito depois que o capacitor 1 se carrega. E aí a corrente da fonte fica 5 mA para manter ali alguns resistores que ainda oferecem um caminho fechado no circuito. Certo? Então, espero que isso ajude para que vocês possam fazer simulações e estudarem circuitos de corrente contínua com capacitores usando o Multisim Live.